Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro de 30 vídeos que eu vou fazer falando sobre o Revit. E hoje, para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre 5 coisas que você precisa saber antes de trabalhar com o Revit. São coisas importantíssimas e que podem inviabilizar em alguns momentos alguns trabalhos. Então por isso é muito importante você saber para que não tenha nenhum problema no futuro. Vamos lá? A primeira coisa é sobre templates. O Revit, sempre que tu vai iniciar um projeto, ele te obriga a ter um template. Mas o que é esse template que a gente chama? Nada mais é do que um arquivo com informações e documentações padrões que ajudam na produtividade e no desempenho da empresa. Outros softwares, como o AutoCAD e o SketchUp, possibilitam você ter um template, mas não te obrigam a estar utilizando ele. Principalmente o AutoCAD. Tu pode iniciar um desenho sem informação nenhuma ali, de qualquer maneira. Algumas empresas já trabalham com um arquivo base, mas não é necessariamente um template. É um arquivo com documentação ou com informações. Já o Revit não, ele te obriga a ter esse arquivo. Neles nós podemos ter bibliotecas, algumas pranchas já meio que prontas, arquivos para renderização, materiais e afins. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Essa aqui é a página inicial do Revit, tá? Quando a gente entra aqui, ele já vai trazer os templates que a gente tem. Esses aqui são alguns templates que eu tenho dentro do meu software. Posso abrir um arquivo ou começar um novo. Sempre que eu for iniciar um arquivo novo, o que a gente vai ter aqui? Ele vai solicitar o template, então ele obriga efetivamente que a gente tenha. Eu posso criar um novo projeto com base em um template ou posso iniciar um novo template, um projeto de template no caso. Então aqui eu posso escolher o arquivo que eu tenho já instalado dentro do Revit ou procurar ele dentro do meu armazenamento. Isso acaba auxiliando porque na verdade o Revit ele é parte da metodologia BIM e do Lean Construction, que vem com essa ideia enxuta do melhoramento da construção civil, da minimização de erros e afins. Acaba auxiliando bastante um escritório de projeto já tendo uma padronização. Por isso é importante sempre estar analisando um template. A segunda coisa que a gente precisa saber é sobre salvar arquivos no Revit. Diferente de todos os outros softwares que eu conheço, o Revit ele não, e é importante entender que ele não permite que tu salve numa versão anterior. Eu sempre tento trabalhar com a versão mais recente, justamente para minimizar esse impacto. Agora, se eu tenho um colaborador, um parceiro, um profissional que vai estar trabalhando comigo e tem esse software na versão 2019, por exemplo, qual que é o problema? Quando eu salvar um arquivo e for enviar para ele, ele não consegue abrir, porque o Revit não permite que tu consiga salvar numa versão anterior ou abrir uma versão mais recente. O que nós teríamos que fazer? Ou eu iria para a versão 2019 ou ele para a versão mais recente. Quando ele me enviar um arquivo, não vai ter tanto problema, porque o software ele pode atualizar a versão. Então, eu consigo abrir uma versão anterior, mas nunca uma versão mais recente. E também não consigo salvar uma versão anterior. Esse é um problema que já aconteceu comigo e tivemos que remediar. Então é muito importante, quando estiver trabalhando com outros profissionais, saber qual é a versão que eles estão utilizando. Só para mostrar para vocês aqui, quando nós formos salvar dentro do Revit, nós podemos vir em salvar como projeto. E quando chega aqui, nós temos simplesmente opção de arquivo de Revit, .rvt. E nas opções não abrem nenhuma informação para tentar salvar uma versão anterior. Realmente ele não possibilita isso. O que nós podemos fazer é exportar em outros formatos, nunca RVT. O terceiro ponto são as famílias. No Revit nós trabalhamos com famílias. Essas famílias equivalem aos bloquinhos dentro do AutoCAD ou do SketchUp, de maneira genérica. Nós podemos ter 3 tipos de família: as carregáveis, as de sistemas e as de local. O primeiro tipo de famílias que a gente tem no Revit é a família de sistema. São pisos, telhados, paredes, outros sistemas que a gente vai ter. Essa parede aqui, por exemplo, ela é uma família de sistema. Quando a gente olha aqui ela em corte, a gente pode ver que ela tem algumas achuras diferentes. Isso aqui são as informações que contém dentro dessa família. Então, quando eu for utilizar, eu sempre vou ter aqui do lado esse tipo da família aqui, né? Eu tenho várias outras famílias aqui no meu software, dentro do meu template. Essas são as famílias de sistema. O segundo tipo de família são o que valem aos bloquinhos efetivamente. São as famílias carregáveis. São todas as famílias que a gente consegue colocar dentro do Revit que geralmente são modeladas com portas, janelas, outros elementos de construção. Então, por exemplo, essa cadeira aqui,
ela é uma família carregável no sistema. Eu carreguei ela para dentro do meu modelo, tá? Aqui eu posso estar modificando ela por outras famílias que eu também tenho. É mais ou menos quando eu disse que ela equivale aos bloquinhos. Eu posso ter portas, janelas, que são as esquadrias, posso ter bancos, cadeiras, sofás e afins, tá? O terceiro tipo de família são as moldadas em loco, são o que a gente chama de componente. Os bloquinhos também são chamados de componentes. Então, quando a gente vem aqui no Revit, a gente vai ter algumas famílias aqui carregáveis e de sistema. Eu vou ter aqui componente. Se eu botar inserir um componente, eu vou ter aqui todas as minhas famílias carregáveis. E se eu for aqui em componente, moldar em loco, eu vou criar alguma família, tá? Não necessariamente paramétrica, mas geralmente é o que a gente faz quando vai trabalhar com o interior. Então, por exemplo, esse mobiliário aqui, de maneira genérica, eu acabei criando. Aqui ele não tem nenhum material, ele está bem genérico, mas basicamente a gente consegue identificar. A função, na verdade, foi criar de maneira para renderização. Eu posso modificar ele também aqui. A ideia era representar uma mesa. Eu até teria as cadeiras aqui também. Ela é apoiada na parede, por isso que ela tem só um apoio na lateral. E eu posso acabar criando como outros elementos, como paredes, telhados também, como se fossem famílias carregáveis de sistema, para casos bem específicos. Geralmente a gente acaba trabalhando como uma família bem específica, que no caso um mobiliário que eu não conseguiria trabalhar, talvez um mobiliário urbano ou outros afins. A quarta coisa que a gente precisa saber é informação. No Revit, nós modelamos informação. Diferente do AutoCAD, que trabalha com linhas, SketchUp com planos e volumes, no Revit trabalhamos com volumes que contêm informação. Esse projeto, por exemplo, ele foi levado para a prefeitura. Nessa representação, uma representação mais simples, porque a prefeitura não precisa saber os materiais, não precisa saber os quantitativos, precisa saber índices urbanísticos e o que vai ser construído. Quando a gente chega no projeto executivo, que vai para a obra, a gente precisa saber os elementos efetivamente que vão compor essa edificação, seja pintura, revestimentos, outras aplicações que a gente vai ter. Então, por exemplo, este modelo ele já está pronto até para o projeto executivo. O que a gente tem é níveis de representação. Eu posso aumentar o meu nível de representação e mostrar para vocês, por exemplo, que aqui eu tenho, então, um volume de alvenaria, depois eu vou ter aqui regularização em pintura nas duas laterais, posso ter, como aqui no banheiro, que eu tenho mais uma camada de revestimento, tá? Então, o que isso mostra pra gente? Que o Revit, independente do nível de detalhe que ele vai ter, ele compõe informações. Se eu clicar aqui nessa parede, aqui na lateral, o próprio nome dela já me diz, para ser um pouco mais rápido. Então, ela é uma parede de 15 centímetros, dupla cerâmica. Se eu entrar nas informações dela, além de várias outras especificações, eu tenho na estrutura dela pintura, argamassa dos dois lados e alvenaria no meio, com as espessuras também. Então, essa informação que compõe este volume aqui. E eu posso vir modificar, por exemplo, para a parede dupla cerâmica. Quando a gente vem aqui, a gente já consegue ver a diferença que a gente tem da pintura para a cerâmica em questão de espessura. E esse caso aqui é uma cerâmica bem fina mesmo. Mas eu posso ter outros revestimentos ou outras especificações. Por exemplo, se eu vir aqui e simplesmente deletar, como se eu não tivesse nenhum tipo de revestimento ou regularização em bolso de nenhuma das laterais, é isso que acontece. O Revit efetivamente vai mostrar para mim, entendeu? Diferente da parede anterior. Mesma coisa no nível de detalhe, eu posso diminuir o nível de detalhe. E aqui, a nossa espessura da parede também mudou. Entenderam? É isso que a gente tem dentro do Revit, a modelagem de informação. Isso também equivale para as minhas portas. Então, aqui é uma porta de 80 centímetros. Posso mudar para uma porta de 1 metro. Tudo isso por conta de parâmetros. Mesma coisa para as esquadrias, as demais esquadrias. A área dos ambientes. Essa área aqui, se eu aumentar, por exemplo, aqui, ela vai aumentar também.
tá? Porque é todo paramétrico, composto por informações. A última coisa que é importante mostrar para vocês é a questão do BIM. Revit não é BIM, e é extremamente importante entender isso. Eu trouxe para vocês aproximadamente o ciclo de vida do BIM. Aqui a gente pode ver que a gente tem desde o planejamento, estudo preliminar, projeto executivo, projeto legal, cronograma, a gente tem várias informações nesse ciclo de vida aqui. E o Revit, na verdade, ele compõe uma parte dela, que é a parte de projeto. Mais ou menos essas 4 partes aqui. Toda a parte de logística, cronograma, orçamento, manutenção, ele não compõe. São outros softwares, então o BIM ele é parte dessa metodologia, a parte de projeto. Execução e operação ele não faz parte. Nós temos outros softwares que vão compor essa metodologia. Então ela é uma linha de raciocínio dentro da construção civil e o Revit é um dos softwares que auxilia. A questão é que para escritórios de projeto, construtoras e autônomos, o Revit, aplicado ao BIM ou não, já é uma grande vantagem, porque ele propriamente, como software individual da metodologia, traz muitas vantagens e muito ganho de produção, agilidade e diminuição de erros para os projetos e para a obra. Mas não desconsiderando a metodologia BIM. Mas, em alguns casos, a implantação do Revit acaba sendo uma pré-implantação do BIM. Então, só porque a gente não tem uma escala para a aplicação do BIM, não quer dizer que a gente não tem uma escala para a aplicação do Revit.